Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Família. Hoje nós temos dois convidados especiais, o Dr. Alan Salinas e a Fiorella Ravieri. Eles estarão aqui batendo um papo super gostoso. Convido vocês para ficarem do começo ao fim com a gente, tá bom? Alan, seja bem-vindo, Dr. Alan Salinas. Eu não tenho como chamar você de doutor, porque nós somos amigos. E é um prazer e uma honra ter você aqui, Alan. Quando a gente prepara o programa, eu e meu marido, a gente fica pensando, né, quem que nós queremos convidar para vir na nossa casa, porque isso aqui é como se fosse a nossa casa. Fique à vontade, se sinta como se estivesse lá em casa comigo, com o Dani, com as crianças. E muito obrigada por você ter vindo. Eu sei que a sua vida é super corrida. Você tirou todo o dia para isso, a sua agenda. Obrigada, viu, Alan? Que isso, Manu. Posso chamar você também Pode. de Manu, né? Pode. Essa amizade, intimidade nossa. E para mim é um prazer, uma honra. Eu agradeço o convite de poder estar aqui. E vamos conversar um pouquinho aqui sobre um assunto muito legal. E o mais legal de trazer as pessoas que eu conheço, que eu tenho intimidade, porque nós vivemos tudo aquilo que nós falamos aqui. Quando eu recebi o convite para vir, eu falei para o meu marido assim, eu quero convidar as pessoas que nós conhecemos e quero falar a verdade que nós vivemos. E você nos inspira, né? Inspira a minha família, inspira muitas pessoas pela verdade que você vive. Então, o assunto que hoje nós vamos abordar, que nós conversamos já antes, é falar sobre filhos, falar sobre legado, né? Falar sobre o perdão. Então, eu queria perguntar para você, Alan, quero perguntar para você, você como um pai, né, marido, que tem uma família tão abençoada, você se preocupa tanto em deixar um legado para os seus filhos, né? E um legado que seja coerente, porque não adianta a gente falar para o nosso filho, faça, se a gente não faz. Eles têm que ver, eles nos imitam, e eu vejo isso quando a gente se encontra, quando a gente está perto. Eu queria que você falasse um pouco sobre deixar legado para os filhos. É muito importante esse tema e de muita relevância, né? Eu entendo ser carta viva, que foi o que você falou, né? As pessoas olharem para você e ler através da sua vida algo positivo e ser coerente. Aquilo que você fala é aquilo que você vive na frente das pessoas ou quando você está sozinho. Isso é muito importante. Hoje a gente vive num mundo onde a aparência está falando muito mais, né? E muitas coisas não têm coerência quando você vai ver a realidade. Eu sempre falo para as pessoas que quando eu conheço alguém, eu quero conhecer a sua intimidade, para realmente dizer se eu conheço ou não, né? Me tornar um amigo é conhecer a família, é conhecer como ele age no dia a dia, para ver se realmente essa pessoa é coerente e vai somar com a minha vida de alguma forma. E quando a gente fala em legado para filho, isso é extremamente importante. Acho que a tendência nossa como ser humano, e a gente tem visto isso acontecer muito nos dias de hoje, o ser humano está se tornando muito egoísta. E quando eu olho para Cristo, que é a minha referência em tudo, Cristo ele sempre pensou de forma plural, geracional, né? Então, quando eu olho para os meus filhos, eu não posso se preocupar com os meus filhos apenas no hoje, mas eu tenho que entender o que eu posso construir para eles para amanhã, para a história, deixar legado, marcos que vai fazer com que eles olhem e falem, meu pai construiu isso, eu tenho que ser uma base de lançamento para os meus filhos, para que eles não precisem passar pelo que eu passei, né? Então, quando eu olho para o João e para o Joaquim, que a Fernanda teve a oportunidade aqui, né? de contar a história deles, eu tenho que falar como que eu tenho que enxergar a vida do Joaquim e do João de forma diferente, né? E não reproduzir na vida deles o que eu acho bom ou o que eu acho ruim, né? Mas o que Deus tem para a vida deles. E você falou algo muito importante, porque na verdade você tem dois filhos, eu também tenho. São dois filhos diferentes, nasceram em tempos diferentes, são duas pessoas distintas, né? São duas crianças distintas. Correto. E muitas vezes a gente quer agir da mesma forma com um e com o outro. É isso aí. E nós pais, nós temos que ficar em alerta, porque nós erramos. Muitas vezes de achar que a reação de um vai ser a mesma do outro, não vai. E dentro de casa que tudo acontece, né, Alan? Nós estamos sendo observados, Deus tem um propósito diferente para cada filho. É exatamente isso. Eu tenho um exemplo, eu gosto de falar de exemplo e sempre quando eu vou falar alguma coisa eu gosto de ser realmente uma carta viva, né? E eu me lembro quando meu pai veio falar sobre profissão para mim
E ele falou assim, Alan, eu queria que você fosse trabalhar numa grande indústria aqui da região, que ele trabalhou 38 anos, e deu certo a vida dele nessa indústria. Foi o que ele escolheu para ele. E meu irmão é mais velho, 2 anos mais velho, e ele conseguiu uma área de trabalho para o meu irmão, e meu irmão está até hoje, 20 anos já nessa empresa. E quando eu estava na fase de decidir, ele falou assim, eu quero que você trabalhe lá também. E eu entendo hoje, eu compreendo, meu pai já é falecido, eu compreendo a atitude dele, porque deu certo para ele. Mas não é assim que a gente tem que olhar, se deu certo para mim, isso vai dar certo para o meu filho. Cada filho, cada pessoa tem uma história diferente, assim como você falou. Eu creio que nós nascemos numa determinada data, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas a ser estabelecido individualmente. Cada um tem um propósito diferente, um chamado, porque tem características diferentes. E eu disse assim para ele, não é isso que eu quero. Eu tinha 17, 18 anos, muito novo ainda. Eu falei, eu não quero isso. E eu fui fazer odontologia, né? Eu me lembro que ele falou assim, Alan, mas você não vai ganhar dinheiro com isso, e eu nem me preocupo com o dinheiro em si, mas ele falou, você não vai dar certo, tem muito dentista no mercado. Eu falei, mas é o que eu gosto, né? E graças a Deus, hoje eu estou muito bem, as coisas acontecem, não é pela minha força, mas é porque Deus tem abençoado. Então é isso que a gente tem que olhar para os nossos filhos. Hoje, quando eu olho para o João e para o Joaquim, eu tenho que entender como pai, e a Fernanda como mãe, o que Deus tem para a vida deles. Isso é legado, né? O que o João vai ser lá na frente, o que o Joaquim vai ser e como eu posso somar em Deus e com as minhas características, com aquilo que Deus tem me dado para construir essa história. É entender realmente, por isso que eu vejo pessoas que às vezes se perdem com os filhos porque querem que eles sejam o espelho deles mesmos. E até muitas vezes acontece, né? Por exemplo, você falou de exemplo, eu também adoro exemplo. O pai que sempre quis ser jogador de futebol e não conseguiu. Daí tem um menino. Nossa, eu não vejo a hora de levar meu filho pro estádio, eu não vejo a hora de ele começar a jogar futebol, ele vai torcer pro time que eu torço. E daí depois põe ele na escola de futebol, não, ele vai ter que ser o que eu não fui. Ele vai se frustrar, até porque não é nem isso que Deus tem para a vida dele. Ele reproduz uma frustração dele no filho, né? Na verdade, ele quer satisfazer um sonho dele, realizar um sonho dele, transferindo isso para o filho. E a gente precisa corrigir isso. Por isso que a gente tem visto pessoas crianças ou adolescentes ou jovens, e às vezes até adultos, frustrados com a sua profissão, frustrados com a sua família. E quando a gente está falando de legado, e o legado não só está fechado com a formação familiar, né? Mas legado com relação à parte profissional, legado com relação ao caráter, legado com relação ao respeito, à honra. Então, o principal entendemos que existe um propósito para as nossas vidas em Deus, né? Nós temos um propósito individual. Deus nos criou, Deus não nos colocou aqui por acaso. Vou colocar você lá na terra e vai viver. Não é isso. Nós temos características para transformar pessoas, para transformar vidas, para mudar essa geração. E por isso a gente precisa entender o que Deus tem para os nossos filhos e construindo uma história gradativamente. Gradativamente. Isso aí. Que papo delicioso. Nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Espaço Família. Estou aqui com o convidado, Dr. Alan Salinas. Mas antes, eu quero falar do meu look, quero agradecer aos meus parceiros. Sem vocês, eu não conseguiria ficar bonitona, arrumada. Eu estou com os acessórios da Camila Andral, são lindos, eu amo. Além de eu gostar muito da Camila, eu amo os acessórios dela. Eu também quero agradecer ao seu clube, o Mate e também a Joyce, que eles me arrumam com tanto carinho. Eu quero agradecer a Santa Lola, que é minha parceira, querida e exclusiva. E a minha roupa, que é Started for You, da Carla, que foi tão carinhosa comigo, que me recebeu com tanto carinho. Muito obrigada, viu? Alan, essa parte eu faço, adoro me arrumar. Da outra vez, quem estava aqui era a Fê, sua esposa, e a gente estava falando sobre isso. Como é gostoso, né? Ter uma mulher arrumada, demais, cheirosa, não é? Bom demais. E eu também não posso deixar de agradecer a Eliana Josefa, que
mandou para eu colocar aqui no cenário esse cheirinho delicioso de pitanga, que dá um arzinho, uma graça de casa, né? Uma delícia. Li, obrigada, viu, pelo carinho. Muito obrigada. Vamos lá, Alain, nós estamos falando de legado. Ótimo. Nós estamos falando de filhos, e é uma delícia, né? Viver em plenitude com com a família. É uma delícia poder manifestar Cristo sobre a vida dos nossos filhos e ter uma referência dentro de casa. Sim. Eu costumo dizer isso demais para quem me encontra, para quem me conhece, o quanto que é gostoso você ter uma família pautada nos princípios cristãos, né? Ter Cristo como referência na nossa casa. Eu não sei como é que eu viveria se não fosse assim. Eu estaria fazendo na força do braço e com certeza eu estaria, não que a gente não erre, porque a gente erra, mas a gente volta à referência. É isso aí. Como nós falamos, Cristo tem que ser o centro de tudo, né? Quando você para entender o que Deus tem para a sua vida, você faz uma autoavaliação nos princípios de Deus, naquilo que Deus tem, e fala onde eu estou errando. É mais fácil de você identificar. O problema do homem é o orgulho, em tudo. O homem, a mulher, né? O homem com H maiúsculo, a dificuldade de reconhecer o seu erro. E quando você tem a humildade de colocar isso diante de Deus, você vai entendendo os seus pontos, Deus vai ajudando você a corrigir, fica muito mais fácil, você viver em família. Um dia eu falei para um paciente assim no consultório, ele foi para fazer clareamento, e eu falei, que legal, você vai casar, melhor coisa que eu fiz na minha vida, ele falou pra mim. Ele falou, primeira pessoa que fala isso pra mim. Eu falei, cara, não é difícil, é só você saber abrir mão das coisas um pouco, ser humilde e entender o que Deus tem pra vida de vocês. Se você olhar o casamento na perspectiva de Deus, é tudo muito mais fácil. E uma coisa que é muito importante no legado, Manu, que a gente tá falando, a gente estava falando com relação ao legado do pai construir isso, né? Mas o que eu vejo muito, às vezes, conversando e aconselhando pessoas até na igreja, no Ministério Sonho de Deus, que eu faço parte, que eu também faço, né? Que a Manu faz parte. A gente vê filhos que não têm um legado construído pelos pais, né? E que muitas vezes têm dificuldade em liberar um perdão por atitudes difíceis que aconteceram na sua infância e que às vezes eles se perdem nisso, se perdem no decorrer da sua vida, e isso reflete em diversas outras atitudes, né? Muitas às vezes se envolvem com drogas, com violência, ou não tem referencial nenhum de pai, de família, né? E uma coisa muito importante nas nossas vidas é entender o poder do perdão. Do perdão, né? O perdão, né? A gente fala muito disso em casa, nós temos a célula, nós recebemos pessoas em casa e falamos de Cristo, e é uma alegria receber e poder falar, né, Alain? A gente gosta muito de servir. E eu falo muito que o perdão é uma obrigação. Na verdade, ele é uma atitude, não tem nada a ver com sentimento. É isso aí. Né? Se alguém te faz algo e você fica chateado, perdoe, porque Deus está perdoando a gente todo o tempo. É isso aí. Né? Fala um pouquinho sobre o perdão, Alain, baseado em Cristo, né? Como que Deus vê o perdão? Na verdade, o perdão é uma obrigação, né? A gente tem que entender isso. Né? Como eu falei, o homem se move pelo orgulho e tem dificuldade de perdoar porque tem dificuldade de ter uma atitude humilde, tentar entender a situação ou liberar. É uma decisão, é uma atitude que você tem que fazer, porque Cristo nos perdoa a todo momento. Né? E por que não liberar um perdão? Por mais que seja atitude. Eu comentei isso com você. Eu vivi algo, a gente estava falando de legado, e eu vivi uma situação na minha família com meu pai. Meu pai já é falecido, eu o amei e tenho boas lembranças do meu pai. Mas meu pai, em um determinado momento na sua vida, ele decidiu tomar algumas atitudes que não foram boas para a família, não foram boas para ele. E eu me lembro que um dia eu cheguei para conversar com ele, eu tinha uns 18 anos também, 17, 18 anos, e eu cheguei e falei assim para ele, pai, eu perdi o referencial de pai herói, né? Nós construímos isso quando nós vamos o jovem, né? A criança, o filho. Eu perdi um referencial de pai herói, mas eu vou te respeitar, vou te honrar sempre e te perdoo pelo que você fez. Talvez para muitas pessoas eu tinha motivo para não olhar para ele mais, não conversar para ele mais, como muitos deixam de falar com seus pais, mas liberar o perdão nada mais é do que manifestar o Cristo que habita em você. Né? Quando você não libera perdão por uma atitude, seja para o pai, seja para um amigo, seja para quem for, você fica preso a essa pessoa nos seus sentimentos, né? E você não manifesta a essência do que Cristo tem para a sua vida.
né? Quantas feridas se formam por falta de perdão? De perdão. Até dentro de casa, no relacionamento homem e mulher, no dia a dia, às vezes acontece alguma coisa e a gente fica assim, né? Nossa, e agora? Daí você fala, eu vou liberar o perdão, porque é uma atitude que eu tenho que ter. Eu não posso ficar com meu coração inflamado, porque Deus me perdoa todo instante. E Ele nos vê, Ele nos fez para isso, para a gente manifestar o Cristo vivo que está dentro de nós. E é o Espírito Santo que fala com a gente. Porque muitas vezes, na pele, na emoção, a gente não quer fazer isso. Você fala assim, nossa, mas eu nem tive culpa, né? Eu nem tive a intenção, mas perdoa. Porque assim Deus espera de nós. É claro que tem momentos que isso mexe com você. Né? Liberar o perdão, às vezes, pode parecer difícil, pode parecer impossível, mas a atitude de perdoar é algo que nós precisamos tomar. Normalmente as pessoas falam, mas como que eu vou perdoar? Às vezes num relacionamento, seja entre pessoas, seja onde for, e voltar a ser amigo. Não, a gente não está falando de proximidade. De conviver, precisar conviver. Às vezes são atitudes que você vai perdoar, mas você não vai voltar a ter o mesmo relacionamento como tinha antes. Eu não estou falando de marido e mulher, mas de um relacionamento entre amigos, seja o que for. Né? Liberar perdão é algo, você perder a confiança é outra coisa. Você vai construindo isso com o tempo. Mas amar a pessoa como Deus nos amou, essa é a nossa referência. Eu tenho que amar a você como eu amo a mim mesmo, como eu amo a Deus. Esse é um mandamento. Né? Então, para eu amar, eu preciso perdoar. Sim, e muitas vezes também acontece da gente se arrepender, né? Nós temos tanta coisa para conversar, eu vou convidar você para voltar outras vezes para a gente falar disso. Legal. Foi um prazer receber você, falar de legado, falar de filhos, falar de relacionamento com Cristo. Nós vivemos a verdade que é Cristo e é uma delícia poder falar, né, Alain? Obrigado. É uma alegria ter recebido você aqui, viu? A Fernanda veio da primeira vez e também foi um sucesso ela ter vindo pela Sabida e receber você aqui também foi uma honra. Quero te presentear com umas trufas de leite ninho para você comer na sua casa. Obrigado, é da Anabela Confeitaria. Obrigada, Anabela, por ter me presenteado para que eu presenteie os meus convidados, viu? Muito obrigada. Alain, você quer deixar um recado? Você quer deixar seu contato? Fica à vontade. Primeiro agradecer a Manu, a todos pelo convite de estar aqui, pela honra. Também a Anabela, obrigado pelas lembranças. Meus filhos vão adorar também. E meu contato, podem seguir pela rede social, o Instagram é mais fácil, @dr.alansalinas. Qualquer coisa que precisar, é só mandar ali um inbox. Legal. Olha, eu quero que você volte muitas vezes. Adorei conversar, a gente conversou tanto por telefone antes. É verdade. E no fim passa tão rápido, né, Alain? Muito, demais. Muito rápido. No terceiro bloco eu vou estar com a Fiorella. Ela é uma empresária, ela é dona da Buracaria. Ela vai contar um pouquinho de como tudo começou. Espero vocês no terceiro bloco. Um abraço. Estamos de volta no terceiro bloco com a Fiorella, empresária Fiorella, minha amiga querida. Muito obrigada por você ter vindo. É um prazer te receber aqui, viu? A Fiorella, além de ser uma amiga, nós moramos um tempo juntas, que eu digo assim, no mesmo prédio, né? E era uma alegria ter você perto de mim. E depois você mudou, mas toda vez que a gente se encontra, é a mesma coisa. E assim, todas as vezes que a gente vai na Buracaria, nós nos apaixonamos cada vez mais. Parabéns, viu? É uma honra receber você aqui. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre toda essa história, né, Fiorella? Porque essa história, ela se destaca também pela fé, pela esperança e por tudo que Deus está fazendo. Sim. Obrigada por você ter vindo, viu? Eu que agradeço, Manu. Agradeço o convite. Para mim, veio com muita emoção quando você na Buracaria, eu lá de touquinha, servindo lanche, e você me convidou para estar no seu programa. Eu já, por causa da Buracaria, eu já fui convidada para alguns, mas para falar de negócio, de empreendedorismo, de sucesso, que eu ainda não reconheço, né? Eu trabalho. Mas você me convidou para eu falar de vida, de família, de fé. Então, esse momento aqui
me emociona. Sim, a gente já chorou muito já falando desse momento, Sim. desse dia, né, pelo WhatsApp. Sim. E quero que você se sinta à vontade, porque você, foi como eu te disse, né, Deus te deu força todo o tempo, você vai contar isso, e você está manifestando Cristo todo o tempo, porque com tudo que você veio, né, passando, você hoje é testemunho do que Deus fez, e Ele quer te honrar. Então eu senti no meu coração vontade de te convidar, porque Deus está te honrando para você contar como que você fez. Vamos lá, você tem hoje um espaço, vamos contar toda a história. Como que surgiu tudo? Como que foi? A buracaria, eu falo com o coração, porque ela não veio de um planejamento, ela não veio de papel, de caneta, de estudo administrativo. Ela veio da fé, da minha fé e do meu coração, né? Primeiro do coração e a intuição com a fé. Minha vida mudou muito, eu tinha uma vida, tenho 4 filhas. Lindas, maravilhosas, vamos enfatizar. A Helena, a Yolanda e a Glória. Eu vim para Taubaté por uma situação, uma condição de vida. Não sou daqui, sou de São Paulo. E a minha vida mudou. Eu tinha uma vida muito toda no eixo, toda certinha, tudo muito como tinha que ser. E as coisas mudaram. A minha vida mudou aqui, eu me separei em Taubaté e eu não sabia por onde recomeçar, né? Eu sou uma mulher, sempre tive Cristo nas minhas atitudes, nos meus atos, na criação das minhas filhas, e isso mudou, né? Me tirou dos eixos. E eu tinha que seguir. Ou eu ficava sofrendo, calada, por onde seguir, ou vamos agir. Então a buracaria, ela aconteceu, veio para eu ter um motivo para ficar em Taubaté. E é muito legal quando você me falou, Fiorella, que você não murmurou, você não reclamou, você levantou e foi fazer, e seguiu. Sim. E você, todo o tempo, você escutava Deus te Falando comandando, comigo. te orientando, o Espírito Santo se manifestando na sua vida, porque Ele estava todo o tempo te direcionando. Sim. Conta essa parte que eu adoro. Como você, muitas pessoas, porque quando tudo aconteceu, eu fiquei quieta e trabalhando. Em busca, fui procurar. Falei, é isso, o ponto. Não sei, as pessoas perguntam, como você achou aqui? Eu falo, Deus, porque eu não sabia, eu não conhecia, eu não sou da cidade. Então as coisas foram acontecendo, eu trouxe receita da minha avó, então não foi nada, não teve chefe de cozinha, não teve estudo. Eu fiz o que eu vi minha avó fazendo, eu falei, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. É esse o caminho, vai. E eu acreditei. Então, aconteceu e hoje eu me assusto. Eu vejo o movimento, eu vejo as pessoas comendo o que eu faço. Eu falo, meu Deus. E eu acho que tem um ingrediente para lá de especial, o amor. Sim. O amor que vocês cuidam da gente quando a gente chega. O amor na forma de olhar, na hora de nos abraçar, de nos receber. Eu sinto que eu estou entrando na sua casa. Por mais que tenha um monte de gente lá, o carinho com que vocês fazem as coisas. As suas meninas, eu olho para elas, eu me emociono. Porque vi umas meninas hoje numa geração, não, Fiorella, de tantas coisas, e elas ali, todo o tempo elas ficaram com você do seu lado. Desde o início, eu sabia que eu podia contar com elas. Elas me disseram que estariam de mãos dadas, acreditaram, eu as envolvi até por uma questão de necessidade, né? Não foi um folclore, vocês têm que estar comigo. E como elas se adaptaram, né? Se adaptaram e trabalham de verdade, né? Elas trabalham comigo, elas atendem, eu falo para atender como tudo na vida, para a gente fazer para o outro como a gente queria que fosse feito para nós. É um negócio, mas a gente coloca a nossa vida lá, né? E assim aconteceu. Então, o que eu posso, se eu posso dizer alguma coisa, é que a gente sempre tem que ter essa fé, agir, né? Eu tive que agir. Deus não fez por mim, mas Ele me sinalizou. Outro dia me perguntaram como que eu lido com o sucesso. Eu falei, não é sucesso, é trabalho. Eu trabalho todo dia, é dia a dia. Mas com a certeza que eu estou seguindo o caminho que Ele planejou
eu faço a minha parte. Sim, né? E a gente estava falando um pouquinho sobre legado antes, né, com o Alain. Sim. E que legado que você tem deixado para suas filhas, né? De perseverança, de fé, de esperança. Elas olham para a Fiorella, gente, o olhar delas brilham, assim, de orgulho de ver a mãe guerreira, a mãe que pega a camiseta e põe a touca e trabalha de verdade, trabalha com amor. E ela sempre, ela quer dar uma coisa pra gente, a Fiorella, você vai lá, ela, não, eu vou te, faz um carinho, faz. Então a gente vê, Fiorella, em você, assim, o quanto que a sua vida foi totalmente guiada por Deus. Com certeza, tenho muita gratidão. E a Buracaria é um espaço que você fez ele retrô, né? Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Foi você que decorou? Fui eu que decorei. Eu quis fazer o que é uma casa da avó, né? A casa da minha avó, que eu vivia tanto aqui no começo, para eu inaugurar, eu queria mais experiência. Eu pedia para minha mãe ficar mais comigo. Minha mãe é de São Paulo. E um dia, 2 dias antes de inaugurar, eu falei, mãe, eu preciso treinar mais para as receitas. Ela falou, mas você tomou isso na mamadeira, faz parte da sua vida. Então eu trouxe de verdade o que eu sinto de vocês como clientes, quando vocês me falam, é a verdade. Vocês falam, parece que eu estou na casa da minha avó, na casa da família. Então é o simples, com tempero de vó, de delicioso. Mãe. Então o retrô é isso. A minha intuição foi fazer algo, voltar no que era o mais simples, trazer a memória, sem marketing, sem planejamento, que eu não tive assim, né, no começo, mas é o que tá, do que a gente sente no coração. Então a Buracaria, ela traz isso. Ela traz o cheiro, quem entra lá fala, ai, que cheiro do Natal. Cheiro, gente, que cheiro. É o tempero do pernil, isso, né? Que eu faço uma delícia. Então é isso, o retrô é o que eu vivi. Como quando era criança, com a minha família. A gente traz o simples para os dias atuais, com simplicidade e carinho. Sim. É o que eu vendo. Que delícia, você está de parabéns. Obrigada, eu quis trazer você aqui para você falar tudo isso e para dizer assim que eu vou muitas vezes lá. Obrigada. Eu não sou de comer muito pão em casa, a gente não compra, mas quando eu chego lá, aí eu mergulho naqueles caixotinhos, eu como todos os sabores. Você mesmo fala, acho que não vai dar, ela não vai comer tudo, não mas é a gente possível come que seja da mesa da Manu, é da mesa da Manu. Fiorella, Deus continue te abençoando. Amém. Muito obrigada por você ter vindo. Você é muito especial. Eu amo a sua família, eu amo as suas filhas. Obrigada, que prazer Manu. E que honra ter você aqui. Obrigada, viu? A honra é minha. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós encerramos hoje o programa. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. É uma delícia fazer o Espaço Família. Até o próximo.